Você já se perguntou por que, mesmo após uma confissão sincera, a paz ainda parece distante? Você já sentiu que está lutando contra algo invisível, como se houvesse uma voz silenciosa, escondida na sua mente, que insiste em lembrar quem você foi, mesmo depois de ter pedido perdão a Deus? E se eu te dissesse que há um segredo escondido na própria estrutura do Evangelho? Uma chave espiritual silenciosa, mas capaz de quebrar correntes seculares, que pode libertar completamente a sua mente do peso do que já passou? E se, nesse exato momento, Deus estiver disposto não apenas a perdoar os teus pecados, mas a apagar os rastros da tua dor interior, dissolver a vergonha e calar para sempre o sussurro da culpa? Sim, existe algo que poucos compreendem. Um poder que não depende de emoções, mas de revelação. Um toque do céu que não apenas limpa o passado, mas reescreve o presente com a tinta da graça. E essa mensagem de hoje é para os que carregam feridas antigas, para os que caminham, mas tropeçam em memórias, para os que creem, mas se sentem indignos. Nos próximos minutos, você vai descobrir o que muitos ignoram: que a culpa, mesmo depois do perdão, pode tentar se esconder nos pensamentos, sabotando sua fé e aprisionando sua alma. Mas há um mistério bíblico, revelado apenas aos que têm coragem de olhar para dentro com sinceridade. Um mistério que mostra como Deus não apenas perdoa, Ele esquece. E mais ainda, Ele restaura aquilo que a vergonha tentou destruir. Você vai compreender por que tantos cristãos, mesmo amando a Deus, vivem como se estivessem espiritualmente condenados. Vai perceber que há uma diferença profunda entre ser perdoado e aceitar esse perdão como verdade absoluta na sua identidade. Existe uma guerra invisível sendo travada dentro de muitos corações. E a arma que o inimigo mais usa não é o pecado, mas a memória do pecado. Mas hoje é o dia em que isso pode mudar. Ao longo deste vídeo, caminharemos por histórias bíblicas, revelações profundas e verdades espirituais que foram deixadas na palavra justamente para momentos como este. Vamos visitar cenas esquecidas, encontros celestiais e gestos de amor eterno que provam que a culpa não tem mais lugar na vida de quem foi tocado por Deus. Mas atenção! Existe um ensinamento no final deste estudo, o ensinamento 9, para ser mais preciso, que pode ser a chave que faltava para destravar uma bênção que está sendo retida na sua vida por causa de um peso que já não deveria estar aí. É um trecho que poucos notaram nos evangelhos, mas que carrega uma revelação capaz de arrancar as raízes mais profundas da vergonha. Por isso, antes de começarmos, eu quero te fazer um convite de fé. Escreva aqui nos comentários a frase: Senhor, eu aceito ser perdoado. Isso não é apenas um gesto simbólico, é uma declaração espiritual. É como levantar uma bandeira diante do céu, dizendo: eu estou pronto para viver sem culpa. E se você já comentou, curta este vídeo, porque ao fazer isso, você se torna instrumento para que esta mensagem chegue a outras vidas que também precisam ser libertas. Sim, quando você curte, o YouTube entende que este conteúdo é importante e mostra a outros corações feridos que talvez nunca encontrariam esse alívio de outra forma. Você se torna parte de algo maior. Você evangeliza com um clique, e isso diante de Deus é precioso. E para você que já faz parte da nossa comunidade de fé, sinta-se honrado. Muitos aqui encontram neste canal o alimento espiritual que não tem em outros lugares. Para alguns, esta é a única igreja acessível, o único lugar onde ouvem algo que toca profundamente a alma. Por isso, se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Não por estatística, mas por compromisso com a sua caminhada espiritual. Este vídeo é mais do que um estudo. É um santuário de reconciliação. É um altar de cura. E você está sendo conduzido a ele. Uma jornada que pode restaurar sua identidade,
renovar sua mente e revelar que o seu passado, por mais pesado que tenha sido, já não tem mais poder sobre você. Vamos começar, porque a primeira história que você vai ouvir tem o poder de mudar tudo. O livro esquecido no templo. Quando a palavra revela o que a culpa tentou esconder em 2 Reis, capítulo 22, encontramos uma história quase ignorada por muitos cristãos, mas carregada de poder espiritual. É o relato do jovem rei Josias, que assumiu o trono de Judá em tempos sombrios, quando o povo havia se afastado completamente do Senhor, e o templo, símbolo da presença de Deus, estava abandonado, corrompido por práticas pagãs e idolatrias, herdadas de gerações anteriores. Josias, apesar da herança espiritual destruída que recebeu, decidiu iniciar uma reforma no templo. Uma decisão que parecia apenas administrativa, mas que seria o estopim de uma das maiores restaurações espirituais da história bíblica. Enquanto os trabalhadores faziam reparos no santuário, algo extraordinário aconteceu. O sumo sacerdote Ilquias encontrou um objeto esquecido, o livro da lei. Um livro que estava literalmente escondido dentro da casa de Deus. Um livro que deveria ser o guia da nação, mas que havia sido desprezado por anos. Quando o livro é trazido até o rei Josias e suas palavras são lidas, algo profundo acontece. Ele rasga as vestes em sinal de desespero. Ele entende, ele se dá conta, não apenas dos pecados do povo, mas da culpa coletiva que se acumulava silenciosamente enquanto todos viviam como se nada estivesse errado. A palavra revela o que a culpa tentou esconder. A cena é simbólica e reveladora. Quantos de nós, mesmo dentro do templo, mesmo participando da vida cristã, temos a palavra esquecida dentro de nós? Quantas vezes você orou, frequentou cultos ou missas, até mesmo ajudou outras pessoas, mas lá no fundo manteve sua culpa escondida, protegida, por uma rotina religiosa que silenciava a consciência? E quantas vezes, ao ser confrontado com a verdade da Escritura, sentiu, como Josias, o peso do que estava adormecido há muito tempo? A culpa tem esse poder. Ela se esconde. Ela se acomoda nos cantos da alma. E quanto mais você tenta reformar o templo por fora, mudando comportamentos, hábitos, práticas, sem redescobrir a palavra, mais você adia a verdadeira libertação. Josias poderia ter ignorado o livro. Poderia ter continuado sua reforma física sem tocar na estrutura espiritual. Mas não, ele permitiu que o confronto o transformasse. Ele permitiu que o passado viesse à tona, não para acusá-lo, mas para purificá-lo. E isso fez toda a diferença. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente essa realidade, tentando reorganizar a vida, fazer tudo certo, mas sem permitir que a palavra escave as camadas profundas onde a culpa se escondeu. Talvez você tenha esquecido, dentro do seu próprio templo, a promessa do perdão. Talvez você esteja evitando ler certos textos, evitar certas orações, porque tem medo do que vai sentir se for tocado novamente pela verdade. Mas assim como o livro da lei foi reencontrado, hoje o Espírito Santo está trazendo à sua memória promessas que você abandonou. Ele está te lembrando que o sangue de Cristo não apenas cobre, mas limpa. Que o perdão não é uma teoria, mas uma realidade viva. Que o Evangelho é mais do que consolo, é transformação. Depois que Josias ouviu a palavra, ele não apenas chorou, ele agiu. Ele convocou o povo, rasgou os altares pagãos, eliminou os ídolos, restaurou a aliança com Deus. Ele usou a revelação para iniciar uma nova história, não apenas pessoal, mas nacional. E o mesmo pode acontecer com você, porque quando você reencontra a palavra, você reencontra a verdade, e a verdade não condena o arrependido, ela o liberta.
Você não precisa mais fingir que está bem. Você não precisa mais esconder sua culpa sob práticas religiosas. A palavra hoje está sendo lida novamente diante de você. E se você deixar, ela também poderá rasgar suas vestes internas, destruir os altares secretos da vergonha e iniciar uma restauração que vai além do visível. O que Deus fez com Josias, Ele pode fazer com você. Não importa quanto tempo a verdade ficou escondida. Não importa quantos erros foram empilhados sobre a sua alma. O livro está sendo aberto. E junto com ele, está se abrindo a possibilidade de viver sem culpa. Mas tudo começa com uma escolha. Você vai ignorar ou permitir que essa palavra apague o passado e inicie o recomeço? 2. O silêncio de Eliseu diante de Naamã. Quando o orgulho impede a cura que apaga a culpa, no segundo livro dos Reis, capítulo 5, nos deparamos com uma história que, à primeira vista, parece apenas mais um relato de cura. Mas, se olharmos com olhos espirituais, perceberemos que esta narrativa é, na verdade, uma parábola viva sobre culpa, resistência e restauração. Naamã era um homem poderoso, comandante do exército do rei da Síria, respeitado, honrado, influente, um homem de vitórias, mas doente. A lepra cobria seu corpo, corroía sua carne, e com ela vinham a vergonha e o isolamento. Ninguém podia curá-lo, e por mais prestígio que tivesse diante dos homens, Naamã era prisioneiro de uma realidade que nenhum título podia apagar. É nesse ponto que a história ganha uma dimensão espiritual, porque a lepra na Bíblia é muitas vezes um símbolo da culpa, algo que se espalha, que marca, que contamina, que afasta. Naamã é o retrato de muitos cristãos que por fora têm conquistas, respeito, até ministérios, mas por dentro carregam manchas. Marcas do passado que não se apagam, memórias que voltam quando ninguém vê, sensações de indignidade que nem o sucesso consegue esconder. Mas então surge uma esperança. Uma jovem cativa que servia a esposa de Naamã fala sobre um profeta em Israel que poderia curá-lo. E Naamã vai. Leva consigo ouro, prata, roupas finas. Vai preparado para comprar, negociar, convencer. Porque é assim que o mundo resolve problemas, com barganhas. Mas o mundo espiritual não opera sob as regras do orgulho humano. Quando Naamã chega à casa de Eliseu, algo inesperado acontece. O profeta não o recebe pessoalmente. Apenas envia um mensageiro com uma instrução simples. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada. Naamã fica indignado. Sente-se desprezado. Como assim? Ele esperava um espetáculo, um ritual, uma cerimônia grandiosa, mas o profeta sequer o recebeu. Apenas mandou mergulhar 7 vezes num rio comum em Israel. Essa reação de Naamã revela o que muitos de nós também enfrentamos: a resistência em aceitar o caminho simples da cura. Porque o orgulho, mesmo disfarçado de fé, muitas vezes se recusa a se submeter. Naamã queria controle, queria sentir que merecia, queria que a cura viesse com honra. Mas a graça de Deus não pode ser manipulada. Ela exige rendição. A ordem de Eliseu não era apenas sobre lavar-se no Jordão. Era um convite à humilhação, a renunciar à glória própria, a se despir de títulos, a encarar a própria fragilidade diante de Deus. E mais, era uma metáfora viva do que significa mergulhar a alma no arrependimento. Um batismo de entrega. Quantas vezes o Espírito Santo já te mostrou o caminho da cura, e você resistiu porque parecia simples demais? Quantas vezes a palavra foi: confesse, libere perdão, abandone o orgulho, aceite ser perdoado, e você hesitou, esperando algo mais dramático, mais merecido, mais digno do seu esforço? Naamã quase voltou para casa com sua lepra, quase perdeu a chance da vida inteira.
porque não suportou ser tratado como um homem comum. E assim é. A culpa, ela se alimenta da nossa tentativa de controlá-la, de lidar com ela sozinhos, de tentar resolver com esforço próprio o que só Deus pode apagar. Mas, graças a Deus, Naamã teve servos sábios, homens que o encorajaram. Meu pai, se o profeta tivesse pedido algo difícil, você faria. Quanto mais agora que é apenas mergulhar e ser curado. Naamã então desce ao Jordão, mergulha 1, 2, 3, 7 vezes, e no 7º mergulho, a lepra desaparece. Sua pele se torna como a de uma criança. Mas mais do que o corpo, é a alma que foi tocada. O homem que saiu das águas era outro, não apenas limpo, mas humilde, reconhecedor do Deus verdadeiro. Curado não só da lepra, mas do orgulho que o impedia de aceitar o perdão. Essa história tem uma mensagem direta para você, hoje. Talvez a culpa que você carrega ainda esteja viva porque você está tentando tratá-la com lógica, com rituais, com controle. Mas a libertação real exige rendição. Às vezes, tudo o que Deus pede é que você mergulhe 7 vezes, se for preciso, até que finalmente aceite que não é o seu esforço que te cura, mas a obediência à graça. A instrução pode parecer simples. O processo pode parecer pequeno, mas o milagre que Deus opera em quem obedece é profundo. Não subestime a ordem divina só porque ela não parece grandiosa. Às vezes, o que te restaura não é a imponência da bênção, mas a humildade do gesto. Se você se sente como Naamã, respeitado por fora, mas doente por dentro, ouça a voz do céu hoje. Mergulhe, aceite, seja limpo. A cura já foi liberada. Falta apenas você descer ao Jordão da entrega. As lágrimas de Ezequias. Quando a oração sincera reverte sentenças e silencia a culpa, em 2 Reis, capítulo 20, encontramos uma das cenas mais humanas e espiritualmente impactantes de toda a Bíblia. O rei Ezequias, governante fiel e temente ao Senhor, adoece gravemente. O profeta Isaías é enviado por Deus com uma mensagem direta: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Não há espaço para dúvida. A sentença é clara, definitiva, profética. Mas o que acontece em seguida desafia nossa compreensão da dinâmica entre culpa, fé e misericórdia. Ezequias, ao ouvir a profecia, não questiona Isaías. Ele não entra em discussão teológica, não tenta negociar com o profeta. Ao contrário, ele vira o rosto para a parede, isola-se em intimidade com Deus e ora. Uma oração simples, mas carregada de alma. Ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de Ti com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos Teus olhos. E a Bíblia diz, e chorou muitíssimo. Há algo de sagrado nas lágrimas que brotam da verdade interior. Não das lágrimas manipuladoras, nem das lágrimas emocionais vazias, mas das lágrimas que nascem quando o espírito se desnuda diante do Criador. Aquelas que não são derramadas diante dos homens, mas diante da parede do quarto, onde só Deus vê. Ezequias chorou, não de desespero, mas de entrega. Não como quem exige viver, mas como quem se apresenta com tudo o que é, diante de quem tudo pode. E Deus, que havia dado a sentença, muda de ideia. Isaías sequer havia saído do pátio do palácio quando Deus fala novamente. Volta e dize a Ezequias, eu ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que te curarei. Essa é uma das poucas vezes nas Escrituras em que vemos uma palavra profética de morte ser revertida pela oração de um homem quebrantado. E isso nos ensina algo profundo sobre a culpa. Mesmo quando achamos que nossa história já está escrita, mesmo quando nos convencemos de que merecemos o que estamos vivendo, ainda existe espaço para a misericórdia. Ainda há poder na oração sincera. Ainda há resposta para quem se volta à parede e chora com o coração nu.
Quantos de nós, diante de situações irreversíveis, perdas, diagnósticos, condenações, dores do passado, já não nos convencemos de que era tarde demais? Quantas vezes a culpa pelas escolhas erradas, pelos caminhos desviados, pelas decisões precipitadas, nos convenceu de que não havia mais nada que Deus pudesse fazer por nós? Mas a história de Ezequias prova o contrário. Ela grita uma verdade esquecida, que o trono de Deus não é inflexível como os tronos dos homens, que a vontade divina, embora perfeita, se curva à oração humilde de um filho ferido, que o coração de Deus é profundamente sensível às lágrimas da alma arrependida. Repare, Ezequias não apresenta uma lista de obras. Não tenta convencer Deus com argumentos técnicos. Ele apenas se recorda e faz Deus lembrar de sua caminhada sincera, mesmo com falhas, mesmo com limitações, mas com verdade. E isso basta para comover o céu. Talvez hoje você esteja enfrentando as consequências de algo que fez ou deixou de fazer. Talvez esteja convencido de que merece essa dor. Talvez, no fundo, pense que sua culpa invalidou as promessas de Deus sobre sua vida. Mas a oração de Ezequias te convida a um novo entendimento. Não é sobre merecimento, é sobre reconexão. Quando Ezequias orou, ele não pediu explicações. Ele pediu presença. Ele chorou com intimidade, e isso reverteu a sentença. Deus prolongou sua vida em 15 anos. Mas mais do que isso, Deus prolongou sua esperança. Restaurou sua dignidade. Deu-lhe uma nova oportunidade de viver com propósito. Porque Deus não apenas responde com tempo, Ele responde com sentido. Agora pense em você. Quanto tempo já foi consumido pelo peso da culpa? Quantas noites você virou, não porque Deus não te perdoou, mas porque você ainda não acreditou que podia ser restaurado? Hoje Deus não está pedindo que você prove sua inocência. Ele está esperando que você vire o rosto para a parede e fale com Ele. Sem máscaras, sem ensaios, sem fórmulas, com lágrimas, se for preciso. Porque as lágrimas não afastam Deus, elas o movem. A mesma voz que mudou o decreto de morte sobre Ezequias está hoje dizendo: eu vi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, eis que eu te restaurarei. Mas para isso, você precisa parar de se esconder atrás da dor. Precisa se entregar, precisa crer que o Pai ainda escuta e que a culpa não é o ponto final da sua história. 4. O choro de José diante dos irmãos. Quando o perdão silencioso vence a culpa escondida, Gênesis, capítulo 45, nos apresenta uma das cenas mais emocionantes de toda a Escritura. José, agora governador do Egito, está diante dos irmãos que o traíram, venderam e praticamente o condenaram à morte anos antes. Eles não o reconhecem, estão ali suplicando por alimento durante a fome que assolava a terra. Aquele que eles lançaram num poço agora é o homem mais poderoso depois de Faraó. O que acontece a seguir não é apenas um reencontro familiar. É o desfecho de uma jornada espiritual em que o perdão se torna mais poderoso do que qualquer vingança. E a culpa acumulada por anos é finalmente confrontada pela graça silenciosa de quem escolheu não revidar. Quando José revela sua identidade, ele não grita, não acusa, não exige reparação. Ele chora. E chora com tamanha intensidade que sua voz é ouvida na casa do faraó. O texto diz: então José não pôde conter-se diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui a todos. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. Porque José chora, porque o perdão verdadeiro não nasce da força, mas da vulnerabilidade. Porque perdoar quem te feriu não é fraqueza, é rendição a um propósito maior. Porque ao olhar para os rostos dos que o traíram,
José já não via seus algozes, ele via os instrumentos que Deus usou para cumprir o plano divino, e naquele momento a culpa deles é vencida. Não por uma acusação, mas por um abraço. Repare, os irmãos de José carregavam a culpa por tudo o que haviam feito. Durante anos viveram com esse peso. Mesmo sem saber o destino final do irmão, sabiam que haviam cometido um erro gravíssimo. E agora, diante da verdade revelada, esperavam punição, mas recebem misericórdia. José não ignora o passado. Ele o interpreta à luz da soberania de Deus. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Essa frase muda tudo. O que era culpa se torna cura. O que era peso se torna libertação. O que era memória de dor se torna testemunho de redenção. Quantos de nós vivemos como os irmãos de José? Andamos com a alma inclinada, esperando que a qualquer momento Deus vai nos confrontar com nossos erros. Acreditamos, mesmo inconscientemente, que há um ajuste de contas nos esperando. E isso nos impede de descansar, de amar, de viver com liberdade, porque a culpa faz isso. Ela transforma a vida em uma sala de espera para o castigo. Mas o perdão de Deus e o de quem é cheio de Deus age como o de José. Ele se revela com lágrimas, ele desmonta a defesa, ele toca a consciência não com acusação, mas com compaixão. E quando isso acontece, a culpa é desarmada. José tinha o poder de se vingar, mas escolheu restaurar. E isso é uma chave espiritual importantíssima para você que está assistindo a este vídeo. Talvez você esteja preso em dois papéis diferentes. Talvez você seja como os irmãos de José, carregando culpas antigas, acreditando que está prestes a ser punido, esperando o castigo divino como colheita do que plantou. E por isso vive como servo, não como filho. Esconde-se emocionalmente, diminui-se espiritualmente, anda com medo. Ou talvez você seja como José, alguém que já foi profundamente ferido, mas que, no seu processo de cura, ainda se pergunta se será capaz de perdoar com o coração limpo. Seja qual for o papel que você esteja vivendo, saiba que Deus quer transformar essa narrativa. Se você está preso à culpa, olhe para o choro de José e entenda: o céu não está pronto para te punir, mas para te abraçar. E se você está diante da dor causada por outros, olhe para José e entenda: o perdão que você oferece pode libertar não apenas quem te feriu, mas você mesmo, das correntes invisíveis da amargura. Quando José chorou, ele quebrou anos de silêncio, anos de peso, anos de espera. E naquele momento, não apenas seus irmãos foram libertos da culpa, mas ele mesmo foi libertado da dor. Há um tempo em que a justiça precisa ser deixada nas mãos de Deus. E há um tempo em que o perdão precisa descer do céu como bálsamo sobre as feridas humanas. Hoje, talvez seja esse tempo na sua vida. Se você sente que a culpa ainda tem voz, lembre-se: o choro de quem perdoa pode ser mais alto que o grito de quem acusa. Deixe que a graça fale por você. A visão de João na ilha de Pátimos. Quando a glória de Cristo silencia a vergonha do passado, no livro do Apocalipse, capítulo 1, encontramos João, o discípulo amado, já idoso e exilado, na ilha de Pátimos por causa do testemunho do Evangelho, sozinho, isolado, marginalizado pelo império, longe da comunidade que ajudou a edificar. Muitos, na situação de João, teriam caído no esquecimento, na depressão, no peso de memórias. Mas é exatamente nesse lugar de solidão que ele recebe uma das maiores revelações da história da humanidade. O texto diz que João estava no Espírito no dia do Senhor, quando ouviu atrás de si uma voz forte como de trombeta. Ao se virar para ver quem falava com ele,
viu 7 candelabros de ouro, e entre eles um semelhante ao Filho do Homem. A descrição é impressionante. Olhos como chamas de fogo, pés como latão reluzente, voz como o som de muitas águas. Mas o mais marcante é a reação de João, quando o vi cair a seus pés como morto. Um gesto de temor. Sim, mas também um colapso da alma diante da glória de Cristo e, quem sabe, um reflexo do peso interno que ele ainda carregava. Afinal, João não era apenas o discípulo do amor, era também o que havia fugido no Getsêmani. Era aquele que assistiu à crucificação impotente, que sobreviveu enquanto muitos outros foram martirizados. A culpa silenciosa, acumulada pelas lacunas de sua história, poderia estar presente ali. Quantas vezes você já se sentiu como João, exilado dentro de si mesmo, em uma ilha de Patmos, emocional ou espiritual, longe de tudo o que um dia você foi, com lembranças que ainda machucam, com a sensação de que o tempo passou e você não fez tudo o que deveria? Com arrependimentos que continuam sussurrando dentro do peito? Mas veja o que acontece em seguida. Jesus, glorioso, se aproxima e toca João e diz: "Não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno." Essas palavras não são apenas teológicas, são curadoras, são cirúrgicas, são libertadoras. Ao dizer "não temas", Jesus está dizendo: eu conheço a tua história, eu vi tuas quedas, eu estive lá quando você fugiu, eu ouvi o teu silêncio e ainda assim estou aqui. Ao dizer "eu sou o primeiro e o último", ele está lembrando João e todos nós de que nossa história não é definida por um capítulo isolado. O Cristo que nos chamou no início também estará conosco até o fim. E o que ele começou, ele é fiel para terminar. Ao dizer "eu tenho as chaves da morte e do inferno", ele está dizendo que nenhuma culpa, nenhum erro, nenhum desvio, nenhum tempo perdido tem poder final sobre nós. Porque a única chave que fecha ou abre portas eternas está nas mãos dele. Não da culpa, não da consciência, não do passado. Essa visão muda tudo. João não está mais sozinho, não está mais acusado, não está mais limitado pela culpa das ausências ou pela vergonha dos fracassos. Ele está restaurado, reposicionado, reativado na sua missão. Tanto é que, após esse encontro, ele recebe o chamado para escrever o Apocalipse, a revelação mais profunda e simbólica de toda a Bíblia. Repare, Deus não escolheu um homem perfeito para revelar os mistérios do fim dos tempos. Ele escolheu João, o idoso, o exilado, o quebrado, o vulnerável, mas também o fiel, o sensível, o discípulo que permaneceu mesmo com feridas, o que estava disposto a ouvir mesmo sem compreender tudo. Isso te diz algo? Você não precisa esperar estar limpo o suficiente, maduro o suficiente, forte o suficiente para receber revelações de Deus. Ele fala com você no exílio, na ilha, na dor, no silêncio e mais. Ele toca você ali e te levanta com palavras que curam. Talvez hoje o que você mais precisa ouvir não é uma doutrina nova, mas apenas isso. Não temas. Porque a culpa não é páreo para a glória de Cristo, porque o passado não tem mais autoridade sobre você quando aquele que tem as chaves te toca e te chama pelo nome. E se João, com tudo o que carregava, foi escolhido para escrever as últimas palavras da Bíblia, então você também pode ser usado por Deus, apesar da sua história. Mas é preciso se render, é preciso se voltar. É preciso, como João, estar no Espírito, mesmo quando tudo ao redor parece deserto. E então, você verá que sua ilha de exílio pode se tornar um altar de revelação. 6. O arrependimento de Manassés.
Quando até os piores erros se tornam solo para um novo começo, em 2 Crônicas, capítulo 33, encontramos uma das histórias mais surpreendentes e frequentemente esquecidas de toda a Bíblia. É a história de Manassés, filho do rei Ezequias, um dos reis mais piedosos que Judá já teve. Mas Manassés escolheu o caminho oposto. Sua vida, durante muitos anos, foi marcada por decisões que feriram profundamente a aliança com Deus. Ele reconstruiu os altares pagãos que seu pai havia destruído. Ergueu altares a Baal, adorou os exércitos dos céus, introduziu a idolatria dentro do templo do Senhor. Foi além, entregou seus próprios filhos em sacrifício, praticou feitiçaria, encantamentos, consultou médiuns e espíritas. Suas ações não foram apenas rebeldia juvenil ou deslizes inconscientes. Foram escolhas conscientes de alguém que conhecia a verdade e a rejeitou. Manassés, humanamente falando, era irrecuperável. Aos olhos da maioria, seria alguém definitivamente perdido. Um rei apóstata que destruiu tudo o que foi construído antes dele. Mas a palavra de Deus nos conduz mais uma vez à profundidade de sua graça. Quando Deus envia profetas para advertir o povo, Manassés não ouve, e então o Senhor permite que ele seja levado cativo pelos assírios. Ele é preso com ganchos, acorrentado, levado humilhado para a Babilônia. Um rei se torna prisioneiro. Um homem que comandava exércitos agora está sozinho, quebrado, envergonhado e principalmente culpado. É nesse ponto que algo extraordinário acontece. O texto diz que, na sua aflição, Manassés suplicou ao Senhor seu Deus e humilhou-se grandemente perante o Deus de seus pais. E Deus, o mesmo Deus que havia sido desprezado, se deixou mover por sua oração e ouviu a sua súplica. Manassés é restaurado. Não apenas libertado fisicamente, ele é restaurado espiritualmente. Volta a Jerusalém e muda sua conduta. Derruba os altares pagãos que ele mesmo havia construído, restaura o altar do Senhor, ordena que o povo adore somente ao Deus de Israel. Como isso é possível? Como um homem que fez tudo errado, que cometeu horrores, que foi responsável por tanto mal, consegue encontrar perdão? A resposta está no caráter de Deus. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador arrependido. Deus julga as ações, mas nunca fecha o coração a quem volta com sinceridade. E Manassés nos ensina que não. Existe pecado tão profundo que o arrependimento não consiga alcançar. Não existe passado tão sujo que a graça não consiga limpar. Não existe culpa tão pesada que a oração sincera não consiga quebrar. Muitos, ao carregarem erros graves do passado, se convencem de que suas oportunidades espirituais se esgotaram. Pensam que o que fizeram os tornou intocáveis diante de Deus. Mas a história de Manassés nos confronta com uma verdade desconcertante. Deus ainda escuta pecadores. E mais, Deus ainda acredita na mudança de quem todos já desistiram. Você pode ter causado danos, pode ter feito escolhas erradas que feriram pessoas, afastaram corações, destruíram partes da sua vida. Pode até ter sido por anos alguém que zombou da fé. Mas se hoje, como Manassés, sua alma estiver em cativeiro, saiba, a oração ainda tem poder. A oração de um culpado arrependido ainda sobe ao céu, e o céu ainda responde com compaixão. Deus não aceitou Manassés por piedade. Aceitou porque o coração dele se quebrou de verdade, porque houve sinceridade, não aparência, porque ele não buscava uma libertação das correntes, mas uma libertação da culpa. E é isso que Deus quer ouvir de você hoje, não um discurso bonito, não uma oração decorada, mas um coração que reconhece: fiz tudo errado, mas ainda creio que o Senhor é misericordioso. A história de Manassés nos mostra que o fundo do poço pode se tornar o ponto de partida. Que Deus não precisa de uma vida perfeita para começar algo novo,
só precisa de um arrependimento genuíno. E se ele fez isso com Manassés, o pior rei de Judá, ele pode fazer com você. Não importa o que foi feito, importa o que você decide fazer agora. 7. A resposta de Jesus à mulher que lavou seus pés. Quando o amor é mais forte que o julgamento e dissolve a culpa. Em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36, somos conduzidos a uma cena íntima, desconcertante e profundamente reveladora sobre a natureza do perdão. Um fariseu chamado Simão convida Jesus para uma refeição em sua casa. Era um gesto de aparente honra, mas carregado de expectativas e julgamentos silenciosos. Jesus aceita. E durante a ceia, algo inusitado acontece. Entra na sala uma mulher. Não qualquer mulher, uma pecadora conhecida. A Bíblia não revela seu nome, mas a forma como é descrita mostra que sua reputação era pública, manchada, condenada pelos olhos da sociedade. Ela não diz uma palavra. Apenas se aproxima de Jesus com um vaso de alabastro cheio de unguento. Chora aos pés dele. Suas lágrimas caem sobre os pés do mestre e ela os enxuga com seus cabelos. Beija-os, unge-os com o perfume. Tudo em silêncio, tudo com entrega, tudo com uma intensidade que escandaliza os presentes, especialmente o anfitrião. Simão em seu coração pensa: se este homem fosse profeta, saberia quem e qual é. A mulher que lhe tocou, porque é uma pecadora. O julgamento é imediato, frio, disfarçado de zelo. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos, conta uma parábola curta. 2 homens deviam a um credor. Um devia 500 denários e o outro 50. Nenhum tinha com que pagar, e o credor perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Pergunta Jesus. Simão responde: aquele a quem mais perdoou. E então Jesus vira o jogo espiritual daquela sala. Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. E completa: por isso te digo, os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Essa passagem contém um ensinamento vital. A intensidade do amor de quem foi perdoado é proporcional à profundidade da culpa da qual foi liberto. Essa mulher não precisava defender-se, não precisava justificar-se, não precisava falar. Sua atitude era seu arrependimento, seu choro era sua confissão, seu toque era sua súplica. E o resultado foi libertador. Os teus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Vai em paz. Agora olhe para si mesmo. Quantas vezes você já se sentiu como essa mulher? Conhecido por seus erros, marcado por decisões que te perseguem, carregando um perfume caro no coração, a essência do arrependimento, mas com medo de que Jesus não te aceite por causa das vozes que te acusam. Quantas vezes, ao se aproximar da fé, você se viu cercado de Simões espirituais? Gente que te olha por fora e decide silenciosamente que você não merece estar ali. Mas o olhar de Jesus é diferente. Ele não enxerga a reputação. Ele não se importa com os rótulos. Ele vê o gesto, vê o coração, vê o amor. E aqui está o ponto. O perdão que você tanto busca talvez não esteja numa oração longa, nem num discurso impecável, mas num gesto honesto, num ato de entrega silenciosa, num choro aos pés de quem nunca te julgou. Jesus não disse à mulher: prove que vai mudar. Ele disse: vá em paz. Porque a paz não é a recompensa da performance, é o presente da fé. E se você hoje sente que carrega a culpa demais para ser tocado por Jesus, então saiba, você é exatamente a pessoa que Ele deseja receber, não para te expor, mas para te restaurar, não para te envergonhar, mas para te libertar.
Essa mulher, até hoje sem nome, ficou registrada para sempre nas Escrituras. Porque, enquanto muitos falavam, ela amou. Enquanto muitos analisavam, ela serviu. Enquanto muitos julgavam, ela chorou. E no final, foi ela quem saiu justificada. O amor dela, nascido da dor e da culpa, foi mais forte que a frieza da religião. E essa é a chave para quem quer ser livre: amar mais do que temer, amar mais do que se esconder, amar mais do que julgar a si mesmo. Se hoje você sente que carrega algo pesado demais, não fale, apenas se aproxime, apenas se derrame, apenas ame, e então você também ouvirá: os teus pecados estão perdoados, vai em paz. 8. A transformação de Raabe. Quando o passado não define o destino de quem confia em Deus, no livro de Josué, capítulo 2, somos apresentados a uma mulher que, aos olhos humanos, jamais seria lembrada como exemplo de fé ou justiça. Seu nome era Raabe. Sua profissão? Meretriz. Moradora de Jericó, uma cidade pagã destinada à destruição, Raabe vivia à margem, socialmente, espiritualmente, moralmente. Ela não fazia parte do povo da aliança. Carregava sobre si os estigmas do pecado, da impureza, da exclusão. Mas a Bíblia faz questão de trazê-la para o centro da história. Quando os espiões de Israel entram na cidade para sondar o território, são acolhidos por Raabe. Ela os protege, esconde-os, mente para os soldados do rei e garante que sua vida e a de sua família sejam poupadas quando a cidade fosse tomada. Mas antes disso, ela faz uma declaração que ecoa até hoje com força espiritual. O Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Raabe não apenas escondeu os espiões, ela se converteu no Espírito. Ela reconheceu a soberania do Deus de Israel. Isso mudou absolutamente tudo. Quantas vezes você se sentiu como Raabe, definido por sua história, olhado com desconfiança por aqueles que se acham puros, preso a um passado que parece gritar mais alto do que qualquer intenção de mudança? Talvez você tenha cometido erros graves. Talvez tenha vivido em escuridão por anos. Talvez sua reputação, como a de Raabe, seja motivo de vergonha. Mas Raabe nos ensina uma verdade inegociável. Quando Deus olha para um coração sincero, Ele não consulta o passado, Ele revela o futuro. E o futuro de Raabe foi muito além do que alguém poderia imaginar. Ela não apenas sobreviveu à queda de Jericó. Ela foi acolhida no meio do povo de Israel. Foi integrada à linhagem do Messias. Sim, Raabe, a prostituta, se tornou ancestral direta de Jesus Cristo. Está na genealogia registrada em Mateus, capítulo 1. Junto com nomes como Abraão, Davi e José, encontramos Raabe, a mulher que teve a ousadia de crer, a mulher que escondeu espiões, mas revelou fé. A mulher que foi marginalizada por sua cidade, mas eternizada nas Escrituras pelo seu ato de confiança. Agora pense com profundidade. O que poderia impedir você de viver um novo começo se até Raabe foi enxertada na promessa? O que é o seu erro diante da cruz? O que é a sua culpa diante da graça? O que é a sua vergonha diante do Deus que transforma ruínas em portais de glória? Raabe não era digna segundo a lei, mas foi aceita pela fé. E é isso que Hebreus 11, o capítulo dos heróis da fé, confirma. Ali, no versículo 31, lemos: pela fé, Raabe, a prostituta, não pereceu com os incrédulos, tendo acolhido em paz os espias. Em meio a nomes como Moisés, Abraão e Elias, está Raabe. Porque para Deus, fé sincera vale mais do que passado limpo. E o que essa história grita para nós hoje é que ninguém está fora do alcance da promessa. Ninguém foi tão longe que a graça não alcance. Ninguém fez tanto errado que Deus não possa transformar em testemunho. Mas é preciso crer, é preciso agir.
É preciso, como Raabe, abrir mão da segurança aparente da cidade condenada para se unir ao povo do Deus vivo. A marca da transformação de Raabe foi um fio de escarlate amarrado à janela, símbolo da aliança, imagem do sangue do Cordeiro. Aquela corda vermelha não era apenas um sinal para os espiões, era o símbolo de uma escolha, de uma nova história, de um coração que dizia: eu não sou mais aquela mulher, eu sou parte do plano de Deus. E você também pode fazer isso hoje. Não importa se sua janela esteve por anos voltada para Jericó. Não importa se seu nome já foi sinônimo de pecado. Deus está pronto para escrever o seu nome na genealogia da fé. Mas você precisa agir. Precisa declarar, precisa entregar-se, porque o fio escarlate da salvação ainda está disponível. Ainda pode ser amarrado na janela da sua alma. Ainda pode mudar seu destino. Raabe confiou, agiu, foi transformada. E você? 9. A dor de Judas e o silêncio do arrependimento sem entrega. Quando a culpa não é confessada, mas escondida entre todos os personagens do Novo Testamento, talvez nenhum carregue consigo tanto peso espiritual quanto Judas Iscariotes. Seu nome tornou-se sinônimo de traição. Sua história, marcada por um único gesto, eclipsa todas as suas ações anteriores. Ele andou com Jesus, ouviu seus ensinamentos, testemunhou milagres, sentou à mesa do Salvador, mas, no momento decisivo, entregou o Filho do Homem por 30 moedas de prata. Mas há um detalhe muitas vezes ignorado nas Escrituras: Judas se arrependeu. Sim, arrependimento não faltou. Mateus 27 relata que, ao ver que Jesus fora condenado, Judas sentiu remorso, devolveu as moedas aos chefes dos sacerdotes e disse: pequei, pois traí sangue inocente. Ele reconheceu sua culpa, confessou seu erro, mas não houve entrega. Não houve busca pela graça, não houve volta ao Mestre. E aqui está uma das lições mais dramáticas de toda a Bíblia. A culpa pode destruir até mesmo aqueles que caminharam com Jesus, se não for levada até os pés da cruz. A diferença entre Judas e Pedro, que também traiu, que também falhou, que também chorou amargamente, está no destino de sua dor. Pedro correu para a graça. Judas se isolou na culpa. A Bíblia diz que Judas, ao ver que Jesus seria condenado, ficou desesperado. Tentou desfazer o erro, mas, ao ouvir o desprezo dos religiosos: que nos importa? Isso é contigo. Ele se afundou na própria culpa e tirou a própria vida. Um fim trágico para alguém que até o último instante teve a oportunidade de escolher a redenção. Quantas pessoas vivem hoje como Judas? Sabem que erraram, sentem o peso do remorso, tentam consertar as coisas pelas próprias mãos. Devolvem as moedas, confessam aos homens, mas não se entregam a Deus, não retornam à cruz. Não recebem o perdão que está disponível. A culpa, quando não tratada espiritualmente, se transforma em auto-julgamento. E o auto-julgamento é um lugar perigoso, porque nele você assume o papel de juiz da sua própria alma. E quase sempre é implacável. Você se condena, você se recusa a se perdoar. E assim, mesmo sabendo que Jesus perdoaria, você se afasta, porque no fundo acredita que não merece. Mas esse é o engano. A cruz não foi erguida por merecimento, foi por graça, foi por amor. Foi para que até mesmo Judas da vida pudessem ter um caminho de volta, se escolhessem olhar para cima em vez de olhar para dentro. É chocante pensar. E se Judas tivesse esperado um pouco mais? E se ele tivesse corrido até a cruz? E se tivesse olhado nos olhos de Jesus uma última vez? Será que o Mestre teria lhe negado o perdão? A resposta está em tudo o que Jesus fez com os outros que o traíram, o abandonaram, o rejeitaram. A resposta está em Pedro, restaurado. Está no ladrão da cruz, salvo no último instante. Está em Tomé, tocado na dúvida. Está em Paulo,
Perdoado mesmo depois de perseguir cristãos. Sim, Jesus teria perdoado Judas, mas Judas não acreditou nisso. E esse é o ponto onde muitos ainda se perdem. Não basta se arrepender, é preciso crer no poder do perdão. Talvez hoje você esteja vivendo com o sentimento de Judas. Talvez você reconheça que errou. Talvez já tenha confessado. Talvez tenha até tentado devolver as moedas, mudar suas atitudes, compensar o que foi feito, mas ainda sente que não é digno, ainda sente que Deus não vai te ouvir, ainda se esconde, mas escute isso. Enquanto há vida, há graça. E enquanto há arrependimento sincero, há esperança. Não faça da sua dor um túmulo, faça dela um altar. Não enterre sua história. Ofereça-a como sacrifício vivo ao Deus que conhece cada fragmento do seu coração. Porque o destino da sua culpa não é o desespero, é o colo de Deus. Hoje, o céu não está dizendo, isso é contigo. Está dizendo, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 10. O retorno de Tomé. Quando a dúvida alimentada pela dor encontra a cura no toque de Jesus, no Evangelho segundo João, capítulo 20, encontramos um episódio que revela com profundidade como a dor e a culpa podem alimentar dúvidas que nos afastam do que mais desejamos, a presença de Jesus. É a história de Tomé, o discípulo que ficou conhecido como incrédulo, mas que, na verdade, era um homem profundamente ferido pela perda e pela confusão espiritual. Após a ressurreição, Jesus aparece aos discípulos, mas Tomé não está com eles. Quando os outros o encontram e dizem, vimos o Senhor, ele responde com uma frase que ecoa até hoje nos corações feridos. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Essa declaração não é apenas uma resistência racional. É o clamor de alguém que está sufocado pela dor da decepção. Tomé acreditava em Jesus, amava Jesus, mas viu seu mestre morrer de forma cruel. Viu seus sonhos desmoronarem, viu a esperança ser pregada em uma cruz. E agora, diante da notícia da ressurreição, ele hesita, não por frieza de coração, mas por medo de se frustrar novamente. Seu ceticismo não era arrogância, era defesa. Quantas vezes você também já se viu como Tomé? Incapaz de acreditar que Deus ainda pode te amar depois do que você fez. Incerto de que o perdão é real, de que a graça ainda te alcança. Quantas vezes você sentiu que sua fé era fraca demais, inconsistente demais, e pensou que Jesus já não se importaria mais com você? Mas veja o que acontece. 8 dias depois, Jesus aparece novamente. E dessa vez, Tomé está presente. Cristo entra no ambiente, mesmo com as portas trancadas, e vai direto até aquele que havia duvidado. Não o rejeita, não o repreende com severidade, simplesmente diz, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Essa é uma das cenas mais emocionantes do Novo Testamento. Jesus não ignorou a dor de Tomé. Ele não considerou suas palavras um insulto. Ele entendeu. Ele respondeu, não com teologia, mas com toque. E é isso que o amor de Deus faz com os que estão presos na culpa. Ele se aproxima, convida para perto, oferece suas feridas como prova viva de que nada está perdido. Tomé, diante da presença do ressuscitado, não precisa mais tocar. Ele vê e crê. Ele se rende. E suas palavras são uma das declarações mais puras de fé em toda a Bíblia. Senhor meu e Deus meu. Talvez você tenha se distanciado de Deus porque achou que Ele se distanciaria de você. Talvez tenha criado defesas emocionais para não se decepcionar novamente. Talvez tenha dito a si mesmo que a graça é real, mas só para os outros. Que o perdão é possível,
mas não para você. Mas Jesus está entrando hoje no seu espaço interior, mesmo com as portas trancadas da sua alma. Ele vem com paz, ele não vem com condenação, ele vem com cicatrizes. E as cicatrizes dele são a resposta para as suas. Ele não diz, por que duvidaste? Ele diz, vem, toca, vê, crê. O que curou Tomé não foi um argumento, foi a experiência. E talvez o que está faltando em você hoje não é mais conteúdo bíblico, nem mais esforço moral. É esse momento íntimo em que você olha para Jesus de novo e permite que Ele cure sua fé. Porque Jesus ainda aparece para os que duvidam, Ele ainda visita os que choram, Ele ainda se revela aos que, como Tomé, disseram coisas duras porque estavam feridos demais para dizer outra coisa. E se você hoje sente que sua fé está esmorecendo, que sua culpa está corroendo sua esperança, saiba que Cristo está aqui, com as marcas, com a presença, com a paz. E Ele te diz agora, não sejas incrédulo, mas crente. Conclusão. Quando Deus apaga o teu passado, a culpa já não tem mais autoridade sobre tua identidade. Se você chegou até aqui, permita-me dizer com toda a sinceridade e autoridade espiritual, você é diferente. Você foi separado por Deus para receber uma revelação que a maioria ignora. Muitos clicam por curiosidade, muitos até escutam uma parte, se emocionam, mas desistem no meio. Você permaneceu, você ouviu, e mais do que isso, você deixou que o Espírito Santo sondasse profundamente sua alma, onde talvez a culpa se escondia há anos como um invasor silencioso. Hoje, você entendeu que Jesus não ignora seu passado, mas também não o carrega contra você. Ele o conhece melhor do que você, mas jamais te definiu por ele. Pelo contrário, o que ele fez por você na cruz foi justamente para que nenhum erro, nenhuma mancha, nenhuma lembrança sombria tivesse o poder de te paralisar para sempre. Você caminhou comigo por histórias poderosas, viu Josias reencontrar a palavra esquecida, Naamã vencer o orgulho para mergulhar na obediência, Ezequias chorar diante da parede e tocar o coração de Deus, José abraçar os irmãos que o traíram, Rabi transformar a própria identidade com um gesto de fé, viu Pedro restaurado, Isaías purificado, Paulo reposicionado, viu até o ladrão na cruz ser recebido no paraíso com uma simples frase de fé, e também viu Judas. Viu que a culpa, que não é levada até os pés de Cristo, pode destruir até quem andou ao lado dele. Essa jornada foi construída não apenas para te confortar, mas para te confrontar, porque se tudo o que você ouviu hoje ficar só na emoção, será apenas mais um vídeo. Mas se você decidir, agora, romper com a culpa, então este será o início de uma nova vida. O que você vai fazer com tudo isso? Vai continuar vivendo como se não fosse digno de ser perdoado? Vai continuar orando como se estivesse em dívida? Vai continuar se escondendo da presença de Deus como se Ele não soubesse onde você está e o que sente? Ou você vai escolher acreditar finalmente que o que Cristo consumou na cruz é mais forte do que qualquer pecado que você já cometeu? Você precisa romper com esse padrão espiritual doentio que diz, eu creio em Deus, mas não creio que Ele perdoaria alguém como eu. Essa é a mentira mais eficiente do inimigo, porque ela silencia sua oração, distorce sua visão e rouba sua paz. Mas hoje o céu abriu uma janela. Hoje você foi visitado. E se chegou até aqui, é porque existe um chamado claro sobre você. Chegou o tempo de deixar a culpa para trás. Por isso, quero que você escreva agora nos comentários com fé e verdade a frase, hoje eu deixo a culpa para trás, não como um gesto simbólico, mas como um pacto espiritual. Como um altar público diante de Deus e invisível ao mundo, que marcará este dia como o dia em que você rompeu com as correntes invisíveis da vergonha. E se você ainda não está inscrito neste canal, quero que entenda uma coisa com todo o amor do meu coração.
Você pode estar tratando como só mais um conteúdo aquilo que o céu preparou como um santuário de cura para sua alma. Este canal existe porque há milhares de pessoas como você, que não têm um pastor por perto, que não conseguem frequentar uma igreja, que vivem em cidades ou situações onde o silêncio parece ser a única companhia. Mas aqui, nesta pequena tela, você encontrou uma voz que te acolhe, uma palavra que te orienta, uma presença que te alcança. E se você se alimentou até aqui, então permaneça à mesa, inscreva-se, ative o sino, faça parte dessa família de fé. Não volte para a rotina como se nada tivesse acontecido. E, se você já é inscrito, saiba, Deus se alegra com a tua fidelidade e Ele está te preparando para crescer ainda mais. Agora, ao final deste vídeo, eu te peço, não pause, não saia, não clique em nada, apenas fique em silêncio. Deixe a música tocar, feche os olhos, respire fundo e permita que o Espírito Santo repouse sobre você com suavidade. Neste momento, diga com suas próprias palavras, obrigado, Senhor, por me libertar. Não precisa ser uma oração bonita, precisa ser verdadeira. Apenas isso, verdade. E então, quando o silêncio te envolver e você perceber que algo dentro de você ficou mais leve, você saberá, Deus apagou o teu passado e a culpa já não tem mais poder sobre você.